Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e esse é o plano, o projeto da leitura para todo o ano de 2025. Lembre-se da resposta de Jesus em Mateus e também no Evangelho de Lucas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lembre-se do que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 10 e no versículo 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembre das falas de Jesus: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, esse é o projeto para que você melhore o seu relacionamento, para que você cresça na fé, para que você desenvolva na intimidade com o Senhor através da palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, que é o nosso mapa, que é o nosso GPS, que é o nosso é a fala de Deus. É o único livro na face da terra, quando você abre ele, o autor, que é o divino e precioso Espírito Santo, se coloca ao lado para poder ajudá-lo, para poder ajudá-la a interpretar e compreender de uma melhor maneira. Por isso tem que ser feita com devoção, tem que ser feita com amor, com esmero, com afinco, com dedicação e, acima de tudo, com muita fé. Amém? Essa é a proposta que Deus assentou no meu coração, porque essa palavra, ela mudou a minha vida e ela mudou a minha história. E certamente ela vai mudar a vida e a história de todo aquele que se aproximar e que crer e que receber e que aceitar Jesus o Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vamos à leitura? Leitura de hoje, 2 Crônicas, capítulos de número 2, 3 e 4. Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como fizeste com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. E eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e pão de contínuo da proposição, e para holocaustos para a manhã e à tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse uma casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumins do Líbano, porque bem sei eu, que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. Eis que os teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito, e enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, e te pôs sobre ele rei. Disse mais Hirão: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que o deu ao rei Davi, um filho sábio, de grande prudência, e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, enviou um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul,
em linho fino, em carmesim, e é hábil para toda a obra de buril, para com todos os engenhos e invenções, qualquer coisa que lhe se propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que o meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, de que falou. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanto houver necessário, e traremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou com os homens estranhos que havia na terra de Israel, conforme conta com o que contara Davi, seu pai, e acharam-se 153.600, e fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Ninguém faz nada sozinho. Mesmo o homem mais sábio, mesmo o homem mais rico, precisa de auxílio, precisa de pessoas para ajudar, para fortalecer. Então eu e você, nada, jamais faremos nada sozinho. Sempre precisaremos uns dos outros. Lembre-se disso. Olha que ensinamento tremendo. Ele envia a carta, pede ao rei, ele sabia que lá tinham pessoas especializadas para cortar madeira, que lá era a melhor madeira, no caso aqui o cedro. Buril é aquela, imagine aí imagine uma caneta, só que para trabalhar no ouro, para trabalhar na prata, entendeu? Para fazer ali a escultura ali, para fazer todos os detalhes. Era um homem realmente que ele era diferenciado e especialista naquilo que ele realizaria, seja no ouro, seja na prata, seja no cobre, seja no ferro, seja na madeira. Você vê que ele realmente era um homem que estava acima da média, era um especialista naquilo que ele fazia. Então, por exemplo, tem momentos na minha, na tua vida, todo momento, todo instante, não só na vida espiritual, não só na vida ministerial, mas também na nossa vida secular, no trabalho, na escola, no curso. Precisamos uns dos outros. Às vezes uma pessoa assimila melhor uma matéria, às vezes uma pessoa tem um entendimento mais claro, e aí você, poxa, eu não tive esse entendimento, pode passar para mim, pode me ajudar a entender. Isso é humildade, isso é simplicidade, você chegar diante de uma pessoa e reconhecer que precisamos uns dos outros. E aqui Salomão, o homem mais sábio, por isso que eu estou fazendo esse adendo aqui, hein? Esse adendo, o homem mais sábio de toda a terra, segundo a Bíblia diz, o próprio Deus, antes não haveria e depois também não. Mesmo assim, ele reconhece que ele precisaria da ajuda de outras pessoas. Vamos seguir a leitura? Capítulo 3. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Lembra do Monte Moriá? É esse mesmo monte que Abraão vai pegar o seu filho Isaque e vai lá para o sacrificar. Mas não precisou sacrificar. Nesse mesmo monte, agora o templo, ele vai ser edificado, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado a ira de Jordã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. Esses foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, dá 60 côvados, e da largura 20 côvados. E o alpendre, que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. E também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e ouro para parvaim. Também na casa cobriu as traves, os umbrais, as paredes e as portas com ouro, e lavrou querubins às paredes. Fez mais casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu de ouro fino, do peso de 600 talentos, e o peso dos pregos era de 50 siclos, de ouro, e cobriu de ouro o cenáculo, os dois querubins. Também fez na casa das santidades, ou do santo dos santos, 2 querubins, na forma que andasses cobriu de ouro. Quanto às asas dos querubins, do comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles. E de 5 côvados tocava na parede da casa, na outra asa 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra outra asa de 5 côvados, e estava pegada a asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé.
e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, e pôs sobre eles o querubim. E fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel, que estava sobre cada uma, era de 5 côvados. Também fez as candeias, como no oráculo, e a pôs sobre a cabeça das colunas, e fez também 100 romãs, das quais pôs entre as cadeias, e levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome daquela que estava à direita, Jaquim, e o nome daquela que estava à esquerda, Boaz. Pensa em 2 colunas, aquelas 2 colunas grandes, bem altas assim, ó. Jaquim e Boaz, era o nome, né, daquelas colunas. Capítulo 4, o altar o altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra redondo, em 5 côvados de altura, e cingia em roda um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor cingiam por 10 côvados e cercavam aquele mar. Ao redor tinham 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. O mar estava posto sobre eles e suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha um palmo de grossura e a borda do boi, feita a borda de um copo como uma flor de lis, na capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, e lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes lavassem nele. Então, você vê esse mar aqui, esse mar, né, você fica, poxa, mas que é isso, mar? Imagine, também chamado de pia de bronze, grande, só que como ele era maior, ele era todo trabalhado, esse era para os sacerdotes. Agora ele explica aqui, porque os sacerdotes, antes de entrar para o lugar santíssimo, para o lugar santo, eles tinham que lavar as mãos e os pés. Alguns ainda lavavam até os rostos. Entende? Então ele fez esse local tudo como devidamente Moisés havia recebido do Senhor. Só que lá no deserto, bem mais rústico, dado as circunstâncias e a condição. Agora aqui não, com toda a excelência, com toda a pompa e com todo o louvor. Perceba que ele fez os bois 3, 6, 9 e 12. Imagine, norte, sul, leste, oeste, para todas as partes olhando. Então, a figura do boi, depois você estuda aí por que a figura do boi. E fica algo aí para despertar uma curiosidade de você também, né? Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais no pátio dos sacerdotes, no pátio grande, como também as portas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente e para o sul. Também Irão fez cadeiras e as pás e as bacias, assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre a cabeça das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, as pias pôs sobre as bases, um mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os seus vasos fez Irão Abiú ao rei Salomão, para a casa do Senhor, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu, o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda, e fez Salomão todos esses vasos em grande abundância, porque o peso do cobre não se esquadrinhava. Fez também Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro, e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores, e as lâmpadas, e os espevitadores eram de ouro, o mais perfeito ouro, como também os garfos, as bacias, as taças, os incensários de ouro finíssimo, tanto na entrada da casa, como nas suas portas de dentro das santidades, ou do lugar santíssimo, ou santo dos santos. E as portas da casa do templo eram de ouro. O que me chama a atenção, e eu quero chamar a sua atenção também, é que nós devemos fazer tudo com excelência.
da melhor maneira possível tudo aquilo, tudo que nós vamos realizar. Tanto para Deus como para os homens, mas principalmente para Deus. Por quê? Olhamos para a vida de Deus, olhamos para a vida de Jesus, olhamos para a vida do Espírito Santo. Olha o que eles fizeram por nós, olha o que ele fez por nós. O Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Estávamos todos sentenciados e condenados não ao inferno. O inferno é um lugar de espera. Assim como o paraíso não é o final para o crente, para o salvo, o paraíso é um lugar de espera, aqui em cima. E o inferno, cá embaixo, o Hades, é um lugar de espera para os não salvos. O final, a nova Jerusalém celestial, o final, o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, onde ali o fogo não apaga, o bicho não morre, ali haverá pranto e ranger de dente. E no paraíso, e na nova Jerusalém celestial, e no céu dos céus, ali não haverá choro, ali não haverá pranto, ali não haverá tristeza, ali não haverá dor. Olha o que ele fez por nós. Mas para isso acontecer, alguém teve que descer. Alguém teve que se sacrificar. Alguém teve que se humilhar. Quem? Jesus ou Cristo, o nosso irmão mais velho. Portanto, que haja em vocês, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que por amor deixou o esplendor da sua glória, assumiu a figura humana, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se, esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, na forma de servo. De maneira que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Foi por amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho do Pai. Entende? Foi por amor. Então ele deu o que ele tinha de melhor. Ele fez o que ninguém jamais teria capacidade e coragem de fazer por você e por mim. Foi por amor. Então Salomão nos dá um grande ensinamento, que tudo ele fez com o do melhor. O melhor ouro, o melhor prato, o melhor cobre. Foi buscar o melhor especialista, que nós possamos fazer da mesma forma. Não faz de qualquer jeito, não. É melhor você não fazer. É melhor você não realizar do que fazer e realizar de qualquer jeito. Por que, pastor Rômulo? Por que, Bereano? Porque de qualquer jeito Deus não recebe. Jeremias 48:10. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, relaxadamente e retém a sua espada do sangue. Amém? Essa é a leitura de hoje. Que ensinamento profundo Salomão nos dá. A humildade de buscar ajuda, de reconhecer que tem pessoas que podem lhe ajudar, que são aptas, hábeis, mais do que nós, para nos fortalecer. E tudo isso com qual propósito? Para engrandecer Ele? Não. Para engrandecer o nome do Senhor. Que exemplo Ele nos dá? Pega tudo do melhor, da boa qualidade, da excelente qualidade, o melhor ouro, a melhor madeira, a melhor prata, o melhor cobre, tudo, 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 tudo. Para quê? Para que o nome de Deus fosse engrandecido e glorificado. Tá bom? Essa é a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao teu coração. Vamos colocar hoje assim, a nossa fala de hoje: dê o seu melhor. Hoje a fala assim: dê o seu melhor. Fez eu lembrar de um trecho de um louvor, de um grupo antigo chamado Raiz Coral, que diz assim, ó: dê o seu melhor, isso é o que Deus quer, isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz, certamente Deus fará por você. Dê o seu melhor. Essa é a fala de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Até amanhã, querendo Deus. Dê o seu melhor. Paz do Senhor.